Ok, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de desenvolvimento web do zero no Linux. Nesse módulo ou vídeo vamos ver JavaScript e também alguns frameworks ou bibliotecas, no caso aí jQuery. Mas a gente vai indicar outros também. Primeiramente vamos saber o que é JavaScript. A princípio você tem que entender que JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, somente aceite isso. Ela foi originalmente implementada como parte dos navegadores web. Não precisa sudo apt-get install JavaScript, não existe. Basta você instalar um navegador e o JavaScript vai funcionar no seu navegador. O JavaScript realiza uma comunicação assíncrona. A gente vai ver aí um dos resultados, você vai entender melhor esse termo assíncrono. Quando a gente for falar aí sobre funções, você vai ver qual a diferença do JavaScript aí para outras linguagens de programação que são síncronas. Foi originalmente desenvolvida por Brendan Eich, que trabalhou na Netscape, que era uma empresa que fabricava o navegador mais conhecido na época. O primeiro nome do JavaScript se chamava Mocha. Posteriormente ele foi mudado para LiveScript e por fim foi mudado o nome para JavaScript. Uma curiosidade bem legal sobre o nome, na época que o JavaScript foi criado, a linguagem Java estava crescendo muito no mundo. E aí o pessoal do LiveScript, para se aproveitar um pouco do crescimento do Java, mudou o nome para JavaScript. Mas JavaScript não tem nada a ver com Java. Vamos lá então ao nosso primeiro JavaScript. Bom, a gente já viu em HTML e CSS que a base de um documento HTML são tags. E as tags que serão executadas em JavaScript serão as tags chamadas script. Também pode ser executado como um evento utilizado via atributo. Existem implementações de JavaScript que podem ser executadas no terminal. O nome dessa implementação é chamada Node.js. Aí você já vem de sudo apt-get install Node.js. Existem três formas básicas de a gente criar o nosso Hello World. A primeira é utilizando a função membro alert. Em JavaScript PHP, funções membros são chamadas de métodos. Então é só você colocar alert e entre parênteses. Se for uma string, a gente vai colocar entre aspas duplas ou simples. E se não for, a gente vai executar o conteúdo de uma variável que a gente já vai ver o que é. A segunda forma seria utilizando o console.log. Geralmente o console.log é mais utilizado para você encontrar erros. A gente já vai ver na prática. E a terceira forma que eu não recomendaria é você já utilizar aí os métodos write, documento.write, na verdade, que só o write não vai funcionar, a gente já vai ver. E também com a propriedade innerHTML, a gente já vai ver essas coisinhas aí. Então vamos aqui à prática agora. Vamos abrir aqui um terminal e vamos criar um documento, editor de texto. Nesse caso aqui eu vou criar documento.html, que a gente já viu que o JavaScript funciona no HTML. No módulo passado a gente viu como criar documentos HTML5, então não tem segredo. Geralmente, eu não falei para vocês, as tags scripts elas ficam entre as tags head, mas isso ultimamente não tem sido uma regra. Você pode executar ela também dentro da body em qualquer lugar, mas para ficar mais organizado, o lugar padrão e recomendado é entre as tags head. Aqui você pode mudar, nesse caso aqui, se você estiver fazendo do zero, já vai aparecer PTBR, mas é um atributo lang do HTML5, a gente vai colocar para não ter problemas. E aqui a gente vai colocar meu primeiro JavaScript, só para exibir, não ficar aparecendo o caminho do arquivo. E aqui na tag head, como a gente havia dito, a gente vai criar aqui a nossa tag script. Entre as tags script, você vai colocar lá o seu conteúdo do JavaScript. Aqui a gente vai colocar só para aparecer, vamos utilizar a tag H1 e dentro do H1 aqui vamos colocar meu primeiro JavaScript. Só para aparecer, vamos abrir o navegador. A mesma coisa que a gente fez com HTML, para pegar o arquivo, documento.html, já está lá. E aqui não tem nada de JavaScript. Agora que a gente vai incluir aqui aquilo que a gente tinha visto, que é a função alert. E aqui é sempre bom a gente terminar, apesar de não ser uma regra, em alguns casos funcionar, mas para você estar sempre dentro dos padrões, utilize ponto e vírgula no final. E aqui a gente vai colocar o conteúdo entre aspas duplas ou simples. Isso vai depender de alguns casos aí, eu vou te falando com o passar do tempo. Então vamos colocar a mesma coisa aqui, só que vamos mudar o nome. Olá, mundo. Se a gente der um F5, olha lá, apareceu. Olá, mundo. Perceba, como eu falei para vocês, assíncrona. Quando você dá F5, ao fundo, está totalmente apagado, tá vendo? Executou o JavaScript, exibiu, só que o documento está totalmente apagado. Um dos motivos de assíncrona, se você tirasse o script daqui, por exemplo, você pode até executar assim. Não precisa ser... Antigamente o JavaScript tinha algumas peculiaridades nesse negócio de espaço, de única linha. Agora não há mais. Você pode executar assim, e se você pegar esse script daqui e colocar ele depois do conteúdo da página, geralmente
no final da body, que ele já vai mostrar todo o conteúdo da sua página, Ctrl S. Quando você der o F5 agora, veja só, mas você vê que o fundo já não ficou branco. Então essa é uma das diferenças aí de você colocar o script no final e colocar na tag head. Tá? A princípio vamos utilizar aqui no head. Eu havia falado para vocês que você também pode criar, ao invés de você fazer isso, você pode deletar isso aqui, criar um novo documento, tab-new, aí você coloca script, qualquer nome você vai utilizar, mas tem que ser com a extensão .js. Script.new, você vai simplesmente printar o seu alert word. E aqui, ao invés de você colocar, você pode até fechar os espaços aqui. Ao invés de você colocar esse comando que você está colocando aqui, você pode colocar o caminho como atributo, como foi dito, aqui com o comando src. Se estiver dentro de uma pasta, você vai ter que colocar pasta /script.javascript.js. Mas nesse caso aqui está no mesmo lugar que o documento está, então não precisa indicar caminho completo. F5 aqui. Não funcionou porque a gente não salvou. Tá com o maisinho aqui, ó, Ctrl S. Agora sim. Quando a gente der o F5, já aparece lá. A princípio, eu vou voltar aqui para a forma normal. Como não está chamando o script aqui, é indiferente. A outra forma que a gente havia dito, vamos apagar aqui e vamos colocar aqui a outra forma, que é console.log. Do mesmo jeito, abre e fecha, dá um ponto e vírgula no final e aqui você vai colocar outra forma, só para você ver. Ctrl S aqui, esse script não está sendo chamado. Dá o F5, ó, já não aparece mais o Hello World. Só que se você clicar com o botão direito no navegador e vir aqui, ó, inspecionar elementos, vai abrir aqui este debug, um inspetor aqui do navegador. E aqui nesse inspetor você vai ver todo o conteúdo, vai ter aqui o inspetor, vai ter o console, que é como se fosse o terminal, e aqui para você encontrar erros. Geralmente os erros também aparecem aqui no inspetor. Se você vier em console, veja só, ó, está printando aqui, ó, outra forma. Uma coisa legal para você saber é que aqui é praticamente um terminal. Se você criar aqui o alert, mesmo que você fez pelo terminal do navegador, vai se acostumando com isso. Ponto e vírgula aqui, ó, e der enter, aparece também vai também rolar o seu Hello World. Você vai conseguir executar JavaScript por aqui. Por isso que alguns navegadores até tem um aviso gigante aqui, ó, não execute comandos aqui que mandarem e tal, porque sabe que você pode deletar algumas coisas até. Inclusive por aqui tem como você curtir alguma publicação no Facebook, clicar em alguns objetos, tudo do navegador. O JavaScript funciona aqui para você. Então essa é uma das formas de você encontrar o console log. Então essa é a diferença aí de alert para console log. Outra forma que a gente também falou seria nesse caso aqui, uma forma totalmente não recomendada, que seria document.write. Coloca aqui o que você quer que apareça. Não recomendado. Ctrl S aqui. Aqui a gente dá um F5, ó, já aparece aqui, ó, não recomendado. Só que se a gente for lá em inspecionar elementos, e aqui a gente for em console, veja lá, ó, já tem até um warning aqui, ó. Uma estrutura de árvore não balanceada foi escrita. Aí diz até que qual o documento e qual a linha que ela está escrita. E aqui te dá até o link para você aprender. Tudo que você debugar, você pode só clicar aqui, ó, já vai abrir a parte lá Developer Mozilla, só por questões de curiosidade. A Mozilla é uma das organizações que controlam a W3C. E aqui ele está te explicando que você não usa justamente assim, ó. Não escreva, isso é uma forma errada. A outra forma que a gente falou seria no caso assim, com a propriedade innerHTML. Seria a mesma coisa do document, faz parte do DOM, a gente vai falar sobre ele. E seria com getElementById. Ó, uma diferença de Unix para linguagens assim, tipo JavaScript, C#, Java, é que eles fazem uso de maiúsculos e minúsculos. Isso pode ter um problema, tá? Então geralmente é bom você utilizar um IDE que já mostra para você, ou você tem que decorar. Em linguagens como Python, C, C++, JavaScript, é tudo minúsculo ou tudo maiúsculo. GetElementById, a gente já sabe que ID ele pode ser um atributo de uma tag. Então vamos colocar aqui ID igual, chamar ele de esse. GetElementById esse, ele vai pegar o elemento, no caso H1, que tem um ID chamado esse, adicione, como a gente viu a propriedade innerHTML, isso aqui, vamos chamar disso aqui. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai executar isso aqui, e ao invés de aqui aparecer meu primeiro JavaScript, vai aparecer isso aqui. Vamos lá ver se funciona. F5, não funcionou. Por quê? Ah, tá. Como eu disse para você, nesse caso aqui, a gente tem que deletar aqui e colocar o script depois. Nesse caso funciona, Ctrl S,
F5 lá, olha lá, mudou para isso aqui, tá vendo? Ele mudou o seu documento aqui, apesar que se você clicar com o botão direito, ó, ver informações da página, não, né? Ver código fonte da página, como a gente já viu no outro módulo, vai estar aparecendo lá meu primeiro JavaScript, mas ele executou isso aqui. Então, esse documento aqui, ele está gravado no meu computador. Só que para o usuário não vai aparecer meu primeiro JavaScript, porque o JavaScript está modificando para isso aqui. Isso aqui ficou muito grande, muita informação, você não sabe de nada, mas a gente vai falar mais detalhes sobre isso aqui ao longo do tempo, tá bom? Comentários e variáveis em JavaScript. A gente tinha visto esse exemplo aqui do documento.html, que a gente viu o meu primeiro JavaScript. Se a gente der F5 aqui, vai aparecer o Olá Mundo, que nesse caso aqui está sendo executado pelas tags script, que tem um src, que chama o script.js, que tem o nosso alert Olá Mundo. Um detalhe importante antes da gente iniciar o conceito de variáveis, é que se você não colocar um conteúdo aqui entre aspas duplas ou simples, colocar simplesmente assim, e você quer que apareça a palavra Olá Mundo, você vai vir aqui F5, não vai funcionar. E se você for inspecionar elementos, aqui em console já vai ter um erro aqui, tá vendo? Você pode até clicar nesse cara, já está dizendo um script.js, já não é mais o arquivo documento.html. Se você clicar em Learn More, ele vai dizer justamente que você precisa aqui, ó, utilizar dentro de aspas duplas ou sim. Então você vê aqui que tem uma sintaxe erro, já não é nem mais o warning, não é nem mais amarelo, já é vermelho, ou seja, a coisa está muito grave. Se você não quiser usar aspas duplas ou simples, você tem que colocar variáveis aqui dentro. Você pode apagar isso aqui e criar uma linha acima com o nome var para você declarar e cria aqui uma variável chamada, vamos chamar ela de olá. Você pode criar qualquer nome e coloca aqui olá, vírgula, mundo. Exclamação aqui termina com ponto e vírgula. O conceito de variáveis é o seguinte, você aprendeu em matemática, por exemplo, que se você tiver uma expressão lá, x é igual a y mais z, o examinador no teste, no concurso, lá o que seja, vai dizer para você que y é igual a 5 e z é igual a 1. Então, o valor de x vai ser 6, porque x é igual a x mais 1, correto? Mas se em outra questão, você não pode, ele vai perguntar qual o valor de x, os valores de z e y vão mudar. Então você não pode continuar dizendo que x ainda é igual a 6, porque em outra questão, se o z for 10 e o y também for 10, o x agora vai ser 20. É por isso que tem o nome de variáveis, varia, vai depender do que seja. Nesse caso aqui a gente está chamando o olá, é como se fosse o x, vamos até mudar isso aqui para o nome de x, por exemplo, para ficar mais fácil. X, e eu estou dizendo que x, você sempre vai utilizar esse operador de igualdade aqui, é igual, aí você tem que colocar aspas duplas ou simples, assim como você chamaria na função alert, e você vai colocar o conteúdo que você quer que apareça aqui. E aqui você pode colocar simplesmente o x, não precisa ser aspas duplas ou simples. Você salva o seu documento, quando você der F5, já vai aparecer o conteúdo. Olá, mundo. Se você colocar uma variável, um nome de variável aqui que não existe, y aqui, por exemplo, Ctrl S aqui da F5, ó, não vai funcionar aí no seu debug aqui, ó, do console. A letra Y, a variável Y, não foi definida. Você ainda pode clicar aqui para ver mais. Algumas linguagens de programação, você não pode, por exemplo, fazer isso aqui, declarar com var ali, no caso var aqui para JavaScript, e declarar de novo. Se eu fizer isso aqui no JavaScript e clicar aqui, ó, vai aparecer o Olá Mundo. Se eu mudar o conteúdo de Olá Mundo de cima para Hello World, ao invés de aparecer Olá Mundo, deveria aparecer o Hello World, né? F5, ó, vai aparecer Olá Mundo porque ele veio depois do Hello World. Se eu invertesse aqui, iria aparecer, na verdade, o Olá Mundo, F5 aqui agora. Agora apareceu Hello World, tá vendo? Não apareceu mais Olá Mundo. Mas fazer isso aqui, eu declarar duas vezes uma mesma variável, é errado você fazer isso no JavaScript. Quando você declara a primeira... Isso aqui já não funciona em um monte de linguagem de programação, declarar duas vezes. Mas aqui até funciona, mas o JavaScript é a maior responsável por uma página da web ficar lenta, por um site ficar lento. Então, você tem que tomar cuidado com todos os procedimentos que você fizer. Quando você declara ela a primeira vez, se você quiser mudar o valor dessa variável x, você não precisa redeclarar utilizando essa palavra reservada var, que serve para a gente declarar o x. Basta você colocar aqui x é igual a Hello World. Ctrl S agora, se eu der o F5 aqui agora, vai funcionar tranquilamente, tá? Então tome cuidado com isso. Se você viesse por algum motivo e colocasse aspas duplas aqui no x,
igual você faz com string. String é o conceito de frase que você quer que apareça, texto, qualquer coisa que você quer que imprimam no final. Aqui o x não vai ser mais executado o valor de x, mas sim o alert vai mostrar o x porque você colocou em aspas duplas ou simples aqui dentro. Então tome cuidado com isso aí, você fazer isso aqui não dá certo. Um conceito bem legal é que você pode concatenar. O que é concatenar? Se eu tivesse aqui var, nesse caso aqui já vou ter que colocar um var aqui, né, que eu vou declarar, uma outra variável com o nome y, tá? E ela vai ter aqui, na verdade, ao invés de hello world, eu vou apagar isso aqui e vou colocar para ela mundo. E aqui eu vou apagar e vou colocar só olá. Lógico que eu vou ter que tirar aqui as aspas duplas ou simples para que execute a variável x, tá? Ctrl S, F5 aqui agora, vou até fechar aqui, vai aparecer somente olá, tá vendo? Porque eu estou imprimindo o valor de x. Se eu quisesse que aparecesse o x e o y, tinha que usar um caso mais. Ele não iria somar x mais y, até porque isso aqui não é número ainda, tá? São, como eu disse a você, são letras, são strings. Então se eu fizesse isso aqui, o x mais y, será o conteúdo do x mais o conteúdo do y. Se eu der um F5 aqui, vai aparecer olá mundo. Aí você fala, nossa, ficou aqui com espaço. Então eu vou colocar aqui um espaço. Você poderia vir aqui, colocar vírgula, espaço e dar um F5 aqui agora, já apareceu o olá mundo certinho. Ou você teria outra opção. Para você concatenar variáveis junto com strings, você tem que também usar sempre, não esqueça, isso é um dos maiores erros, um mais de novo, aí você colocaria entre aspas duplas, um vírgula, espaço aqui, que seria o olá, depois o vírgula, espaço, depois o mundo, que tem uma exclamação no final. Você pode fazer isso aqui em várias situações, tá? Esse tipo de concatenação, que é com o operador mais, nesse caso aqui, de strings, a gente já vai ver com números. Agora apareceu olá mundo quando dou o F5. O conceito de comentários que a gente já viu em HTML, que a gente pode comentar, você lembra? Abrindo a chave, colocando exclamação, dois traços, e terminando com dois traços, somente fechando um sinal de maior, correto? Não é assim? E não é chave aqui, não, desculpa, é sinal de menor aqui no início, né, como a gente já viu. Em JavaScript, se você fizer isso aqui funciona. Até se você fizesse dentro, o alert tivesse aqui dentro, por exemplo, se for que tivesse um alert aqui, alert isso, por exemplo. Isso aqui até funciona porque dá dentro do HTML você fazer aquilo lá, apesar de isso aqui não ser recomendado, mas isso aqui funciona. F5 só vai aparecer o olá mundo do script porque ele está sendo chamado. Se eu tirar até esse script daqui, né, e do F5, ó, não vai aparecer mais nenhum alert, tá? Então, também não vai aparecer o liso, porque a gente comentou. Se a gente vier aqui e deletar, isso agora já vai printar, já vai aparecer o alert lá no JavaScript, que é o isso, tá vendo? Funciona, mas em JavaScript você não usa assim igual no HTML. Você usa ou dois traços no início, que também não vai executar. No documento só vai funcionar no script.js, só vai funcionar isso aqui assim, o HTML aqui já não vai funcionar mais, já vai dar até erro lá naquele inspecionar elemento. Se você quiser comentar um bloco gigante, não somente uma linha, no JavaScript, você vai criar uma barra, um asterisco, e aí para você finalizar, vamos supor que o alert eu queria, eu vou dar um asterisco e depois barra, igualzinho a gente viu que é lá no CSS. Então comentários do JavaScript, ou pode ser duas barras na mesma linha, ou abrindo e fechando barras com asteriscos igual no CSS. Usar os comentários de JavaScript igual a gente usa no HTML. O documento .js não funciona, mas funciona aqui dentro do documento HTML, tá bom? Matemática em JS, no caso aritmética, que seria ali o caso de você somar, dividir, subtrair e multiplicar, fazer operações básicas. A gente fez esse tipo de concatenação, que você entendeu, concatenação é juntar. Juntou o olá com o mundo, e aqui a gente tinha até colocado também o vírgula espaço para ficar tudo junto e imprimir lá, no caso, na página web, o conteúdo. Nesse caso a gente tirou, vai aparecer o olá mundo, juntou o olá mundo sem espaço, sem vírgula, sem nada. Com os números, ao invés de você usar, se você colocar 1 aqui, entre aspas, dupla 3, mas, por exemplo, isso aqui, você começa a imaginar que isso aqui vai dar 9. Mas se você der um F5 aqui, ó, vai dar 36, porque é 3 e 6. Juntou 3 com 6. Trabalhar com operações aritméticas em JavaScript
você não vai usar aqui no valor da variável aspas duplas ou simples, somente o próprio número. Se a gente fizer isso aqui agora, então isso aqui agora já vai funcionar porque a gente vai somar 3 mais 6. Se a gente salvou o documento aqui, F5, e apareceu de que é 9. Operações de JavaScript, você sempre vai usar os sinais igual da matemática normal que você conhece, que é o mais para somar, o menos para subtrair, o asterisco nesse caso já é diferente do, não é x, tá? É o asterisco para você multiplicar e para você dividir é o barra. Isso aqui vai funcionar porque essa primeira linha está comentada, já vai aparecer lá o 9, ok? Então essa é a forma básica. Se a gente fizesse assim, menos x menos y, qual seria o resultado? Menos 3, porque a gente já sabe que 3 menos 6 é menos 3. Então você viu que funcionou. O JavaScript ele é bem flexível isso aqui. Algumas linguagens isso aqui não daria até erro, tá? Mas tudo bem, funcionou. Você não precisa dizer que o x vai ser um inteiro, que isso aqui vai ser um inteiro, vai ser um número. Só você tirar os aspas duplas aqui, ele já entende, ok? Então se você quisesse colocar customizado a sua saída, você poderia usar assim. Entre aspas duplas aqui, o resultado é, e lá o valor de, aqui tem que ter um mais, porque esse mais aqui já não vai somar. Então cuidado com algumas pegadinhas aí do JavaScript. F5, o resultado é 18. Essa é a aritmética básica em JavaScript, é assim que funciona, ok? Arrays em JavaScript. Aqui a gente estava fazendo aquele exemplo lá com aritmética em JavaScript. O array é declarado igual você declara uma variável, var x. Só que ao invés de você passar somente um valor, você pode passar vários valores para uma única variável, no caso ela será chamada de array. E geralmente a sintaxe para você usar isso, você usa colchetes. A gente já vai ver um pouco mais de matemática avançada em relação à ordem dos operadores, mas não existe colchetes quando você vai criar expressões numéricas no JavaScript. Mas vamos supor, se eu criasse isso aqui, ó, e chamasse aqui, por exemplo, Marcos, isso aqui já é um array em JavaScript. Se eu vier aqui e printar o x, será que ele vai imprimir? Vamos lá dar um F5. Olha lá, ó, apareceu Marcos. Só que se eu quisesse outro valor, eu iria colocar aqui uma vírgula, entre aspas duplas, Oliveira. E eu vou imprimir agora em continuar imprimindo x. O que é que eu vou fazer? F5, Marcos, vírgula, Oliveira. Então, esse valor aqui eu pegou totalmente o meu conteúdo. Mas se eu quisesse pegar somente o valor Marcos, o que é que eu ia fazer? No array, o primeiro é sempre 0. O segundo é 1, o terceiro é 2 e assim por diante. Então eu ia colocar aqui no caso o 0, que é o Marcos. Eu não vou mais imprimir Marcos Oliveira e somente Marcos, tá? Então esse é o conceito de array. Se eu quisesse somar aqui, igual aqueles números que eu tinha lá, o que é que eu ia fazer? Eu ia colocar aqui, como a gente estava fazendo, 3. Não vai ser uma string, não vai ser uma letra, só vai ser, a gente só precisa colocar o número 3. E aqui a gente vai apagar e vai colocar 9. E agora eu quero que ele imprima o valor de x0, que ele vai ter que imprimir 3 para mim. F5, imprimiu 3. Se eu quisesse somar o 3 com 9, o que eu ia ter que fazer? O mais, que a gente vai somar, x entre colchetes, o 1. Que o 1 é o segundo, 0, 1, 2, 3, assim por diante, como eu havia dito. Então aqui vai dar 3 mais 9, 12. Tem que dar 12. F5 apareceu lá, 12. Então você consegue, utilizando arrays, ter um melhor desempenho aí nos seus scripts que vão funcionar aí no navegador. Se você quisesse ter vários, como eu falei aqui, ó, i, vírgula, 80, vírgulas. Se eu der i aqui, eu tenho que somar também. Lógico, se eu vier aqui antes, ainda vai continuar dando 12. Mas se eu somar o valor do array de posição 2, ele está na posição 3 no array, só que o valor dele, de array, a chave dele, é 2, tá? 0, 1, 2. Quem é o 2? O 80. Então, eu vou colocar x entre colchetes, eu quero somente imprimir o 80, que é o segundo. Então, seria 3 mais 9, 12, mais 80, que tinha que dar 92, que foi justamente o que apareceu lá. O que eu estava falando sobre matemática lá no início, que eu parei, vamos apagar esse array aqui que a gente já falou, mas veja só, vamos supor que eu tenho aqui 2 mais 3 mais 1. Mais 1 vezes 4. Então a gente sabe que 2 mais 1 é 3, vezes 4, 12. Só que na matemática, o que ele faz? 1 vezes 4, 4, mais 2, 6.
Então isso aqui tinha que imprimir, a gente pode simplesmente passar aqui agora o x, que já não é mais um array, tá? Isso aqui eu estou recuperando uma coisa que eu não falei para vocês. Isso aqui a gente sabe que na matemática original, o que, que vai acontecer? Vai ser primeiro a operação de multiplicação, que é 1 vezes 4, e esse valor será somado com 2, que será 6. Se a gente der um F5 aqui agora, F5 deu 6. Mas se a gente quisesse que não desse, que a gente quisesse primeiro que somasse 2 mais 1, e depois o valor, 2 mais 1 no caso 2, 3, vezes 4, que a gente quer que vire 12 ao invés de 6. A gente iria usar parênteses. Aí ele vai primeiro executar esta operação para depois multiplicar. F5 agora, 12, tá vendo? Aí você vai falar, então é a mesma coisa matemática. Se eu usar colchetes aqui, vai dar no mesmo. Chaves, não. Você não usa isso aqui. Se você quisesse uma outra operação, você ia utilizar o outro parênteses. Aí esse parênteses de fora teria prioridade no parênteses de dentro. Vezes 2. O que é que ele vai fazer? Primeiramente ele vai fazer esse. Depois ele vai fazer esse. E por último ele vai multiplicar. F5 aqui agora. Olha lá, 24. 12 vezes 2, 24. Funções em JavaScript. Uma função é aquilo que vai guardar todas as operações que você quer que faça. E geralmente ela tem a sintaxe qual? Você tem a palavra reservada. Existem palavras reservadas, aquela que você não pode usar. Você criar uma variável com o nome function, por exemplo, isso aqui não é interessante. Você fazer assim, var function é igual a meu conteúdo. E depois você quer imprimir lá o conteúdo da variável function, por exemplo. E aí você coloca function aqui dentro. Ctrl S aqui, F5, não vai funcionar, porque você utilizou uma palavra que não é usada para isso. Se você tirar até só o N daqui, ó, já funciona. Coloca function, tá vendo? Aí se você chamar aqui, ó, lógico que a gente tinha que colocar o ponto e vírgula aqui no final. F5 vai aparecer o meu conteúdo. O function é uma palavra reservada do JavaScript. E ela é utilizada para você criar funções. Como que você cria então? A gente já sabe que usa a palavra function e depois você tem que criar um nome para sua função. Eu vou colocar lá, minha funcão. Lembrando que você não pode ter palavras com tio, nem com C cedilha, não pode também ter espaço assim. Não pode ter operadores, não pode ter operadores de barra, essas coisas. Somente isso aí, não pode nem ter traço também, que é um operador de menor, né? De menos. Mas você pode ter underline, você pode usar assim, ou você pode misturar aí maiúsculas e minúsculas, não vai ter problema, só que você vai ter que chamar com maiúsculas e minúsculas. Quando você terminar a função, você coloca o parênteses de abertura e fechamento, e entre chaves você vai colocar a sua função. A gente viu que se a gente usar a variável x e colocar um valor para ela, nesse caso 3, e criar também uma variável y, a gente colocar o valor aqui chamado valor de 6, a gente tem um conteúdo aqui que a gente pode dar um alert nesse conteúdo aí de x mais y, correto? Se a gente der um F5 agora, não vai funcionar porque a gente criou dentro de uma função. Para funcionar, a gente tinha que chamar a função com o mesmo nome dela. Minha função, ponto e vírgula, ou parênteses, ponto e vírgula no final, F5, agora sim ela mostra o conteúdo. Então aqui funciona desse jeito aí, função. Só que existem algumas coisas, nem sempre o parênteses aqui vai estar vazio. Você pode passar valores para ele. Você pode dizer que, por exemplo, essa função vai ter uma variável x e uma variável y. E eu vou apagar isso aqui porque eu já coloquei lá em cima, eu não preciso declarar aqui em cima. E agora, ele precisa imprimir o valor de x e y. Mas qual que é o valor de x e y? Se a gente fizer isso, não vai aparecer nada, não. Então a gente teria que dizer os valores aqui. Aqui eu vou dizer que, no caso aqui, é 9,0, tá? Então vai ser 9 mais 0. O que é que ele vai fazer para mim? 9 mais 0 é 9 mesmo. A gente já sabe que isso aqui funciona e a gente tem que passar a função aqui também. Mas se eu quisesse, ao invés de fazer tudo isso aqui, eu quisesse usar essa função para simplesmente executar no meu documento HTML, eu ia simplesmente poder chamar o documento aqui. Vamos supor que isso aqui não tivesse a minha função aqui, ok? Mas eu quero que quando chegar aqui embaixo, ele execute. Então aqui já funciona. Se eu der um F5 aqui agora, já aparece lá 9, tá? O certo mesmo, como eu disse, é você deixar tudo bem organizadinho, né? Jogar aqui, aqui também, documento.
é uma coisa bem interessante de você deixar sempre organizado para você não se perder, tá? Então essa seria a maneira mais organizada, digamos assim. Ou seja, funcionou aqui embaixo, só chamando o nome da função. Se você errar uma única coisa sequer, ó, M maiúsculo, minha função, F5 lá, ó, já não funciona mais. Você tem que obedecer aqui, que ele é case sensitive, o nome com letra minúscula igualzinho tem lá, tá? Então, essa é uma diferença aí de você pode chamar a função onde você quiser, você não precisa ficar repetindo todo o código, você pode reaproveitar código, função é utilizada bastante para você reaproveitar códigos e também classes a gente vai ver no futuro, sem você precisar ficar toda hora redigitando e os seus documentos HTML, seus scripts, seus programas irão ganhar também muita performance com o uso de funções, tá bom? Então, a princípio, bem básico aí, isso seria uma função. Eventos como atributos HTML no JavaScript. Recapitulando um pouco antes aí sobre função, a gente viu que a gente pode chamar dessa forma aqui e irá funcionar no nosso documento aí. Se você não quisesse que o alert estivesse aqui, você simplesmente poderia usar uma palavra reservada, return. Você poderia vir aqui e usar return, ele iria retornar o valor de x mais y. Então aqui seria a mesma coisa que ele iria retornar o x mais y. Só que se a gente desse F5, ele não iria printar aqui porque ele só está retornando, mas ele não está dando um alert e nem tem erro nenhum executando também. Ou seja, está funcionando, a gente só não está mostrando, a gente tinha que usar aí o que a gente precisa. O var y aqui, eu declarei ele de que ele vai ser o resultado da minha função, que vai ser o retorno, que vai ser o x mais y. E agora, já vou colocar aqui para baixo, dá para enxergar melhor. E aqui agora eu vou dar um alert, agora sim. O alert será o conteúdo de y, que é o retorno de 3 mais 6. Se eu vier aqui agora F5, já funciona. Eu estou alertando porque ele está pegando o retorno da função. Só que existem atributos que você pode fazer diretamente no HTML. Então vamos fazer o seguinte, você não quer fazer bagunça de vários scripts, coisas desse tipo. Você quer que quando você clicar, vamos dizer que isso aqui agora é uma tag A. Quando você clicar no A, ao invés do H1 aqui, o A não vai ficar, não precisa de href. Ou você pode colocar, como a gente já sabe, um link cego, href igual a somente um tralha. Aí ele vai aparecer, F5, vai ficar azulzinho, mas vai colocar um tralha aqui logo depois do HTML. Olha lá, ó, colocou um tralha, tá? Mas isso aqui não vai ter nenhum problema porque é um link chamado link cego. Então aqui tem uma tag A. Então, ao clicar na tag A, ao invés de só mostrar o tralha aqui na URL, eu quero que ele me dê a soma do x e y. Então existe um atributo chamado onClick. Quando você clicar, eu quero que você chame aquela função lá, que ela já está sendo chamada aqui em script.js, que é essa função aqui. Então quando eu clicar, eu quero que você chame a função minha funcão, e aqui eu vou passar os valores de x e y. Vamos mudar um pouco, né? Vamos colocar aqui 90 e 88, seria no caso aí, qual o valor? Seria 178, né? Então quando eu clicar F5, eu quero que apareça, só que ainda não está aparecendo, por quê? Eu tenho que ter um alert, então o alert, ele poderia justamente vir aqui, ó, alert, minha função, dentro do alert, tá vendo? E aqui dentro, sempre antes do ponto e vírgula aqui, ele ia dar um alert na minha função 90, que a gente disse que é 178, né? Vamos ver se é isso mesmo, 178. É assim que funcionam os eventos onClick. Existem vários eventos. Existe inclusive um evento chamado onload. Você vai ler e você não vai precisar clicar. Assim que você abrir a página, ele vai funcionar. Só que o onload, ele não é utilizado na tag A, nenhuma outra tag. A única tag que ele funciona é a body, tá? Se der um F5 aqui, ó, não funcionou. Mas se eu tirasse esse atributo aqui desse evento, deletasse daqui e colocasse aqui na tag como atributo da tag body, tá? Opa, não duas vezes, né? Só uma vez. Aí agora, toda vez que eu desse F5, automaticamente seria lindo. Então, alguns atributos vai depender também da tag que você, do elemento, acostume chamar as tags, né, de elementos, que são elementos do HTML, que vai funcionar. Existe também, como a gente viu em hover em CSS, existem também eventos que você pode colocar como passar o mouse, por exemplo. On mouse, se passou o mouse, ó, o mouse over, o mouse
Alt, um mouse up, um mouse down, tá vendo? Eu tenho um plugin aqui JavaScript, então é bom você sempre usar um mouse over. Quando eu passar o mouse, né, que é igual ao hover que a gente viu no CSS, eu quero que agora ele faça o alert. Vamos dar F5 aqui, ó. Tô passando o mouse em todos os lugares, não tá acontecendo nada, mas só passou no ar, ele já faz o alerta, tá? Então, esse é o mouse over. Existe também, como a gente viu, vários mouse on mouse. Lá a gente vai falar mais. Vou criar uma postagem para entender melhor, que eu acho que essa parte escrita fica mais fácil de você ir testando. Mas tem o mouse up, mouse down, mouse over. Geralmente esse over e down é mais usado quando você vai criar placeholder em forms. A gente vai ver na prática que é melhor do que a gente ficar só mostrando sem utilidade essas coisas assim. Eventos JavaScript que você pode chamar como atributos nos elementos ou tags HTML. Condições em JavaScript. A condição é a seguinte: em matemática, o que é que você diz? Se x for maior do que 3, mostre o resultado. Se x for maior do que tal, você cria condições. Se x for igual a isso, a mesma coisa é na linguagem de programação JavaScript. Você vai criar um valor para x, por exemplo, e vai colocar lá, por exemplo, 8. Para você criar uma condição básica, é com if, parênteses, e aqui você vai colocar chaves. Apesar de funcionar sem chaves, boas práticas, coloque sempre if dentro de chaves. E aqui vai estar a condição que você quer. Vamos supor que você pode usar a condição maior, menor ou igual. Apesar de você poder utilizar outros operadores, mas... Então você quer dizer que se x for maior do que 8, então eu quero que ele dê um alert, que ele mostre o conteúdo de x para mim. E eu quero que diga assim: sim, x é maior que 8. Salvar isso aqui e der um F5 aqui, ó. Não funcionou porque x não é maior do que 8. X é justamente igual a 8. Lembrando que se você usar operadores em combinação, por exemplo, se você usar assim, maior ou igual e maior, aqui no JavaScript até funciona, tá? Mas vamos usar sempre, porque isso aqui vai servir até para outras linguagens se um dia você quiser aprender. Então, se x agora for maior ou igual a 8, você diz sim, é maior ou igual a 8. Deu F5 aqui agora, já funcionou, x é maior ou igual a 8. Mostrou o conteúdo. Se a gente mudar o conteúdo de 8 para 7 aqui, ó, ele não é nem maior e nem igual. Da F5 nem vai mais mostrar alert. Só que a gente quer outra condição. Se não for, então dê um alert dizendo que ele não é maior nem igual. Não menor, é menor do que 8. A gente já viu que isso aqui não vai imprimir esse bloco porque ele não é maior e nem igual a 8. X é 7. Só que agora com else, então, se esse aqui não for verdadeiro, então mostre essa pra gente. F5 agora, ó. Não, x é menor que 8, tá vendo? Então, mostrou outro bloco. Mas vamos supor que você tem outra condição aqui também. Ao invés do else aqui no final, a gente tem sempre que fechar aqui, e a gente vai colocar outra condição que é chamada else if. Só que no JavaScript tem que ser separado o else do if. Algumas linguagens é junto, tá? Mas se x for maior do que 7, já vamos mudar o valor de x aqui, ó. E vamos colocar aqui é maior do que 6 ao invés de 8. Não é menor que 7, na verdade, né? Porque 7 já está lá em cima. Para não confundir, tá? Então vamos colocar outra condição aqui. Se x for maior ou igual, você pode colocar junto ou separado. É bom separado, como eu disse, para você visualizar melhor. Menor do que 7. Se x for maior ou igual a 8, ele já vai mostrar. Já não é maior. 6 não é maior e nem igual a 8. Se ele for maior ou igual a 7, ele vai mostrar. Só que ele não é maior nem igual a 7. Aqui a gente vai ter que colocar outro alert aqui também. Sim, é maior ou igual a 7. Vou colocar os pontinhos aqui para dizer que a gente está terminando as nossas frases. Então isso aqui ele ainda vai imprimir aqui. Aqui ficou em vermelho, tá vendo? Porque a gente esqueceu de abrir as chaves aqui. Ok? Aí agora já está verde aqui. Dentro desse bloco, dentro desse bloco, dentro desse bloco. Algumas pessoas ainda colocam essa chave embaixo. Isso é uma questão de gosto de cada um. Não vai imprimir esse, não vai imprimir esse, mas vai imprimir esse. Se você tivesse aqui, não tivesse o else, ele não ia imprimir nada, não ia aparecer nenhum alert, tá? Então vamos lá dar um F5. Olha lá, ó. Não é menor que 7. Loops ou laços em JavaScript. Vamos supor que você tem um ajudante. E ele está ali dentro da sua casa. Você mandou ele buscar alguma coisa, vamos supor que é um documento no escritório. E fala assim para ele, vá buscar um documento no escritório e depois que esse documento, se esse documento que você trouxer tiver 10 linhas, você já pode ir para casa. E você vai falar para ele, mas só tente 3 vezes. Se for na primeira você já pode ir para casa. Se for na segunda, já vá para casa. Se for na terceira também, vá depois da terceira, tá?
Então, existem condições para você ir lá várias vezes. Essa quantidade de idas e voltas é chamada de loop que o seu ajudante está indo até o escritório. Existem dois tipos de loop. Existe o loop for, que é esse que você diz quantas quantidades ele tem que ir, vá só 3. Se não tiver 3, pare e vá para casa. Mas se você encontrar 10 linhas nesse documento na primeira tentativa, você também pode ir para casa. Existe o loop while, que você vai falar assim, ó, vai infinitas vezes até você encontrar esse documento que tenha 10 linhas. No loop for, ele é utilizado com a palavra reservada for, entre parênteses, e aqui você coloca entre chaves. Esse conceito é praticamente repetitivo em várias linguagens de programação. Então vamos supor que você tem uma variável de nome x. É bom sempre você declarar a variável antes e aqui dentro você utiliza a variável. Em algumas linguagens de programação, você pode fazer assim, var x é igual a 2. E aí você continua o loop. No JavaScript é bom você declarar antes e usar aqui somente x igual a 2, tá bom? Por questões de desempenho, de coisas desse tipo. Então, declaramos a variável x e x é igual a 2. Aí eu quero que, enquanto o x for menor do que 4, eu quero que você some ao x. O x tem que ser menor do que 4 para ele continuar imprimindo o meu alert aqui. Ainda é menor 4. E aqui a gente ainda pode dizer o valor de x concatenando. Vai começar com 2, depois ele vai incrementar para o 3, depois ele vai parar. E eu vou colocar aqui até maior, na verdade, eu vou colocar aqui 6, tá? Que ele vai tentar mais vezes. Vai começar com 2, vai dar o alert no 2, depois ele vai somar mais 1, 3 vai dar o alert, somar mais 1, 4 vai dar o alert, o 5 vai dar o alert, no 6 ele já para. Ah tá, nesse final aqui eu não pode ter o ponto e vírgula, tá? Então você só usa o ponto e vírgula para separar uma instrução da outra. Então aqui a gente dá Ctrl S, vamos lá tentar agora. F5, ó, ainda é menor do que 4, ele é 2. Isso aqui a gente vai melhorar ainda mais para você entender, ainda é menor do que 6. E aqui a gente vai dar um espaço, e aqui a gente vai colocar só uma coisinha para modificar, né? Vamos lá de novo, F5 aqui, olha lá, ainda é menor do que 6, o x agora é 2. Ok. Ainda é menor que 6, o x agora é 3. Ok. 4, 5. Ok. Parou. Já não tem mais valor, e se a gente der F5, ele começa a contagem lá do 2 até o 3 novamente, tá? Então, é assim que funciona o loop for. Só que existe também o loop while. E no while, você tem que dizer a soma aqui embaixo. X mais mais. Aqui embaixo, ao invés daqui dentro, igual no loop, igual no for, tá? E você vai dizer a condição aqui, enquanto x for menor que 6. Aí, nesse caso, você vai ter que começar a atribuir um valor para x. Vamos colocar aqui o valor 4 de início. Então, vai ser 4, ele vai imprimir, vai ser 5, ele vai imprimir e vai somar. Ó, vai imprimir e vai somar. Depois, quando chegar a 6, ele vai parar. F5 aqui, olha lá, ó, é 4, é 5, parou, tá bom? Então, essa é a diferença da sintaxe para você utilizar for e while. Objetos em JavaScript. Bom, eu vou falar somente sobre isso agora para ficar mais fácil de você ir compreendendo algumas coisas que a gente vai ver, mas vai ficar mais fácil você entender objetos quando a gente falar sobre JSON, coisas desse tipo, tá? Mas veja só, um objeto em linguagem de programação, no caso específico também, específico em JavaScript não, em várias linguagens, é algo que tem vários conceitos, né? Por exemplo, você é uma pessoa. A pessoa tem que olhos pretos. E o cabelo vermelho. Qual a sua altura? 1,90 m, por exemplo. Vamos supor, você vai sempre atribuindo informações a um único objeto que é você. E é assim que funciona o objeto também. Quando você cria um objeto, se cria sempre com var igual quando você cria uma variável, tá? Então vamos chamar essa variável de objeto. Vamos chamar esse objeto, na verdade, de carro, tá bom? Carro. A gente sabe que o carro ele pode ter marca, valor, cor, tudo, modelo, ano, coisas desse tipo. Para você criar algum objeto, você sempre vai utilizar, diferente de arrays, você vai utilizar chaves ao invés de colchetes, tá? E aqui dentro das chaves, você pode fazer em uma única linha aqui dentro, ou você pode fazer ele assim também, igual você utiliza lá no CSS, que você pode fazer em uma única linha, ou dentro, o importante é estar dentro das chaves, tá? Então eu vou dizer lá, qual o carro? A gente vai colocar modelo. Modelo desse carro vai ser igual a Golf. Aqui você vai colocar uma vírgula e embaixo você vai dizer qual o ano desse carro. O ano vai ser igual, perdão, não é igual, tá? É sempre 2 pontos. Modelo, 2 pontos, ano,
dois pontos, qual que é o ano? Ano de 2019, 2020, que a gente está em 2020. 2020, vírgula, próxima propriedade desse carro. Qual a cor desse carro? Cor, dois pontos, a cor azul. Então, eu tenho aqui um objeto chamado carro e eu tenho os modelos, eu tenho as propriedades dele. Se eu vier aqui de alert, lá em carro, chamar o carro aqui, tá bom? F5 aqui na nossa página, veja lá, ó, vai dizer que é um objeto. Ele não vai imprimir igual ele fez com os arrays lá, ele sai imprimindo tudo. Ele vai querer que você diga uma especificação desse objeto. Para você dizer a especificação, você tem que colocar o ponto. Eu quero que ele imprima a cor. Então agora sim ele vai imprimir que a cor é azul. F5, ele vai dizer que a cor é azul, tá? Então eu tenho um objeto carro, a cor azul. Se eu quiser que ele imprima o ano, qual o ano desse carro? F5, ano, tá bom? Aqui no alert você pode até utilizar concatenar, como ele imprime TXT, um /n ele vai pulando de linha, tá? E aqui você pode dizer aqui, por exemplo, aqui, ano, vamos colocar aqui você pode colocar dois pontos aqui, tá? Aí você vem de novo de mais. Esse aqui a gente tinha que colocar um mais aqui para concatenar, senão não dá erro, tá? Outro mais aqui, a gente vai dizer aqui cor somente. Aí a gente já sabe, modelo a gente pode colocar também, né? Mas a gente coloca carro, ponto, modelo. F5 agora aqui, olha lá, ó. Ano Golf, cor, ano 2020, cor Golf, porque a gente colocou a cor como modelo, que é isso aqui a gente tinha que ser modelo. Foi até bom isso acontecer, que você já vê que ele não vai enganar você, né? E aqui a gente pode pular uma nova linha com /n, tá? No nosso alert, mas qualquer outro. Ah, tá. Vou colocar aqui, agora sim é cor, né? Cor, dois pontos, diga qual a cor do carro, carro.cor, tá? Agora sim ele vai dizer para mim um carro que tem, opa, alguma coisa de errado a gente fez aqui, né? Mais carro.cor, carro.modelo. A gente esqueceu aqui o nosso mais para concatenar. Você vê que o JavaScript não funcionou. F5, ó, ano 2020, modelo Golf, cor azul, tá? Então, a princípio, tenha somente essa informação de que para você criar um objeto, você vai dizer o nome do objeto, vai declarar como se fosse uma variável, vai colocar entre chaves, tá? A propriedade dele e o valor dessa propriedade. Então, esse é um conceito básico de objetos. É bom a gente falar sobre ele logo agora, para quando a gente outros conceitos você vai entender melhor. Dicas JavaScript. Para esse capítulo de dicas, a gente vai utilizar uma ferramenta de um site, na verdade, chamado terminalroot.com.br. Aqui você vai acessar esse site, vai vir aqui nesse campo de pesquisa, onde tem escrito busca, e vai clicar, vai abrir essa janela, você vai digitar o que você precisa, você vai digitar alguns. Nessas ocorrências, a última ocorrência é alguns códigos simples de JavaScript. Vamos clicar nele aqui e vamos ser direcionado à postagem. Essa é uma postagem bem antiga, de novembro de 2011, mas várias dicas dessas aqui funcionam, mas a gente vai atualizar algumas informações agora na prática. Aqui tem várias dicas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 10 dicas, 11 dicas aqui, JavaScript, e a gente vai ver algumas delas. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria falar para vocês o seguinte, vocês vão ouvir o termo DOM em JavaScript. Quando falar DOM, está se referindo ao documento HTML. É DOM porque significa, é a sigla Document Object Model. A gente viu objetos, como que a gente cria ali objetos e acessa os objetos de uma classe, digamos assim, tá? E quando falar DOM, você está se referindo ao documento HTML. Você consegue modificar coisas do HTML, você consegue remover uma div, mudar a cor de uma palavra, de uma frase, de uma palavra, qualquer coisa desse tipo. Você consegue manipular documentos HTML que já estão exibidos no navegador. Quando falar BOM, B-O-M, é Browser Object Model, que está referente ao navegador. Às vezes você quer, quando clicar, abrir uma nova janela, pop-up. Aí, no caso, você vai utilizar códigos do BOM, mas também está um pouco ligado ao DOM, mas está ligado mais ao BOM. E ali você vai redimensionar a janela, coisas desse tipo via JavaScript, você está manipulando o BOM. E quando você manipula o documento, aí no caso é DOM. Geralmente o DOM ele tem document, ponto e o nome do método, da função. Quando é o browser, o BOM tem o window, ponto, o nome da função. A gente já usou bastante aqui a função alert,
que a gente já viu que a gente pode chamar, mesmo sem esse window.alert, porque ele é um método que faz parte do window, da classe window. Se a gente colocar document aqui, não vai funcionar porque o alert não faz parte do document, tá? Então aqui nesse caso o alert a gente já sabe como funciona. Aqui foi só colocado uma função e quando clica com o evento que a gente já viu, que não precisa mais do O e do C maiúsculo, nesse caso aqui, basta um clique em tudo minúsculo, já funciona. Ele vai chamar essa mensagem, que é essa função. Já nesse segundo exemplo aqui, a gente já vê aqui que tem algumas coisinhas novas. Por exemplo, essa função cor, ele vai mudar a cor do objeto que tiver o ID, ó, getElementById, que tiver o ID célula 1. Quem tem o célula 1 é esse TD aqui, que tem o ID célula 1. Então, quando você clicar, ele vai chamar essa função cor, não precisava desse parâmetro aqui, tá? Ele vai atribuir a variável célula, tinha que ter também um var aqui, como eu disse, esse documento é meio antigo, tem algumas falhas, por isso que a gente vai atualizar. Então, seria var célula é igual ao documento que você vai pegar, ele vai armazenar esse documento, esse elemento aqui em célula. Aí você vai colocar célula e vai transformar aqui com o método style background color. Esse C maiúsculo aqui é necessário, senão não vai funcionar e vai passar a cor que você quiser. Então é assim mais ou menos que funciona. Então vamos ver isso aí na prática já desse exemplo para a gente ter uma ideia mais ou menos como que a gente vai utilizar. Essas coisas são bem utilizadas no dia a dia, principalmente para criar a função de você só clica, por exemplo, no objeto, aí ele já cria aí, a gente vai ver como faz isso, que é modo escuro. Vai tornar o fundo escuro e o que era escuro vai ficar branco e o que era branco vai ficar preto, né? A gente vai ver como a gente faz isso com JavaScript. Mas a princípio vamos criar um arquivo com o nome arquivo mesmo, .html, para a gente incluir o nosso JavaScript. Aqui a gente vai criar um documento HTML5, como a gente já viu no tópico anterior. Aqui eu vou somente selecionar e teclar U minúsculo para deixar minúsculo e vou apagar esse N aqui para deixar PTBR mais legalzinho. Vou dar um título para ele aqui, somente dicas JS, bem fácil. Vamos já criar aqui um elemento qualquer, H1 por exemplo, e dentro dele vamos dizer que clique aqui para haver mudança. Que a gente já sabe que vai clicar. Poderia ser um A, que é um hiperlink, que é mais recomendado, mas você clicando no objeto já funciona, tá? E aqui vamos inserir o nosso JavaScript entre as tags script, ok? Então, como que tinha lá, a gente primeiro vai criar função, com a palavra reservada função, function, e vamos chamar essa função de muda cor. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e dentro das chaves aqui a gente vai dizer qual que será a variável. A variável, vamos chamar ela de variável algo. Ela vai pegar do documento, a gente já sabe, né? O documento é o HTML, get element, sempre respeitando esses maiúsculos e minúsculos, get element by id, o D também minúsculo final, tá? E aqui a gente abre e fecha parênteses, coloca entre aspas duplas ou simples, a gente vai colocar o nome do ID que a gente vai atribuir ao H1. Vamos chamar ele de tal, ok? E vamos aqui criar um ID para o H1, que ele vai ter que ter o ID tal. Então, aqui a gente só vai colocar um ponto e vírgula aqui para não haver erro, né? Então, já pegamos aqui o H1 e armazenamos ele em algo. Agora, o algo a gente vai passar um style para ele e setar um background. Sempre tem que escrever certinho, cor, background color, tá? É bom você usar um IDE, que eu tenho costume em fazer essas coisas. Eu já sei o nome certinho, onde que vai ser maiúsculo e que não vai ser. Mas esse é um lado ruim, assim, digamos, do JavaScript. Ele tem essas mudanças de minúsculo e maiúsculo, linguagens como Shell Script, C, C++, que eu estou acostumado mais, não tem, mas aí você usa o IDE, você já resolve. Style background color, eu quero que atribua uma cor para ele, vamos pegar uma cor aqui, vou abrir aqui nova aba, tá? E vamos dar um IED, traço color aqui. Você pode pegar em qualquer lugar, tá? A gente já mostrou como você pega aqui. Atribuiu ele uma cor meio roxo, um roxo mais claro, que isso aqui tá bom, tá? E vamos pegar isso aqui, né? Copiar, ok? E vamos colar aqui, Shift Ctrl V, ok? Pronto, criamos aqui. Se a gente vier lá, abrir o arquivo que a gente criou, que é esse arquivo .html, já vai ter clique aqui para ver mudança. Se a gente clicar, não haverá nada, porque a gente não passou o nosso evento que a gente já viu, evento onClick, pode ser também no H1, tá? Igual a, entre aspas duplas, qual é o nome da função? Muda cor, ok? Dá um ponto e vírgula aqui para ficar mais padronizado, ok? E aqui a gente vai dar um F5 para recarregar a página, para ela
ter as mudanças aí no navegador. Quando eu clicar aqui agora, ele já vai mudar a cor aí para um roxo no fundo, porque eu mandei background color, tá? Eu poderia fazer também uma condição, se eu clicar aqui ser roxo, se for roxo eu quero que clique para outra cor. Poderia fazer isso, mas no momento, para não complicar, eu vou mostrar outra coisa. Se você quisesse, você poderia mudar somente a cor, apagava o background aqui, o color já pode ser minúsculo nesse caso, F5 aqui. Agora quando eu mudar, a letra vai ficar com a cor diferente. Cliquei, olha lá, agora ficou roxo aqui porque eu pedi a cor da letra e não mais o background do elemento, a cor do elemento e não mais o background, tá? Então essa seria a primeira dica desse tutorial, mas a segunda aqui. Vamos ver aqui também a função confirme. Do mesmo jeito que tem alert, você passa alert entre parênteses e dentro de aspas duplas ou simples, você passa a mensagem. Você pode usar confirme também. A única diferença é que a confirme não vai mostrar somente o botão de OK para você dar OK. Ele vai mostrar também um botão de cancelar. E você pode manipular a interação do usuário ali de OK ou cancelar se você quiser. E aí, se o cancelar for sim, se realmente você cancelar, ele vai utilizar aqui um elemento para manipular o documento, tá? Isso aqui vamos supor que seria assim. Vamos copiar isso aqui e eu vou tirar isso aqui, ao invés de muda cor ser isso aqui, esse muda cor agora será isso aqui, ó, location href. Vamos colocar aqui o nosso documento, é bom para você não se perder, tá? E quando clicar aqui, ao invés de ele mudar a cor, ele tem que redirecionar para o site https://google.com. Então vamos dar um F5 aqui. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai lá e redireciona, tá? Então o documento href faz isso. Se a gente mudasse aqui para o window.location.href, vamos ver se volta aqui, voltou normalmente, né? Se a gente mudasse para o window e clicasse, ele também iria, porque esse location.href ele faz parte dos dois, tanto do documento quanto do navegador, ok? Mas nem todos, você fique sempre atento que nem todos funcionam, até mesmo se você tirar ele também funciona. Só que aqui a pira é o seguinte, aqui a gente quer que quando ele clicar, eu quero que ele abra uma janela de confirme, e aqui vai dizer o seguinte, você deseja ir para o site do Google, e aqui vamos salvar. Quando eu clicar agora, ele não vai direcionar automaticamente. Primeiro ele vai abrir o combo box. Cliquei, olha lá, ó. Você deseja para o site do Google? Se eu clicar OK, vai. Mas como eu não criei uma condição, se eu clicar cancelar, ele também vai. Quer ver? Cancelar, ele foi. Tá vendo? Então isso é um erro. Por isso que a gente precisa colocar esse confirme dentro de uma condição, como a gente já viu condições, tá? E aqui a gente, lógico que não vai ter esse ponto e vírgula aqui, a gente vai fechar e abrir parênteses. E ele só vai se essa confirmação for verdadeira. Se for verdadeira, você vai lá. Então, se eu confirmar agora, se a minha confirmação for sim, eu vou. Se eu clicar em cancelar, eu não vou mais. F5 agora, clicar. Se eu cancelar, eu fui para o Google, tá? Vamos agora voltar. F5, cliquei. Agora eu quero cancelar. Já não foi mais, ficou aqui. Então, é para isso que serve o confirme. Abrir uma nova janela. E aqui, já no caso, já é com bom, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, está até faltando uma abertura de um form aqui, né? Mas vamos pegar somente esse input aqui, e ao invés de ir aqui embaixo, vamos criar aqui um HR, ok? E dentro desse HR, aqui embaixo do HR, a gente vai colocar esse form aqui. Nem vai precisar aqui no caso do form, o certo era você colocar o input dentro de um form, ok? Mas nesse caso aqui não vamos fazer isso. Então aqui ele vai ter um valor, o nome que vai aparecer no botão é abrir janela. Quando eu clicar, ele vai manipular o navegador e vai abrir um endereço, nesse caso aqui é o .html, mas não existe esse arquivo. Poderia ser um site aqui com um protocolo, lógico, se você quisesse aqui, https://terminalhost.com.br. Colocava aqui dentro. Aí o nome dessa janela vai ser exemplo, aquela janela que aparece um título aqui em cima, né? Toolbar, que são aquelas ferramentas. Se você pode redimensionar, se você clicar assim, redimensionar seria fazer assim, ó, tá vendo? Essa opção aqui, se você colocar não, a pessoa não pode redimensionar. Ela vai sempre ser uma janela parada, certinha, ok? E o widget vai ser de 300 por 150, ele vai abrir uma nova janela. Então vamos aqui agora, Ctrl S aqui, né? E vamos dar um F5 aqui, já tem um HR e tem aqui o abrir janela. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir uma janela, no caso,
como não existe o arquivo, tá vendo? Ele não encontrou, mas ele abriu uma janela, nesse caso aqui, ó, de 300 por 150, 300 de largura, 150 de altura, tá? E aqui no caso aqui tem algumas coisas aqui que estão incompatíveis. Essa versão aqui, como eu disse, é meio antiga, mas no final lá nas referências eu vou mostrar alguns sites para vocês se atualizarem aí com esse conjunto aqui. Na verdade aqui também você vê que está com 21, 22. O correto mesmo é você colocar também na mesma linha aqui para que não haja problema com JavaScript, tá? Então no caso, mas você poderia colocar tudo isso aqui, ó, ao invés de window open, colocar dentro, como a gente já viu, sempre assim, deletar isso aqui, e ao invés disso aqui a gente colocaria somente o nosso window open. Cola aqui. Aqui a gente só pode até mudar se a gente quiser, deletar. E aqui ele vai fazer a mesma coisa, só que um clique aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a função muda cor, ok? Vai dar no mesmo, F5 aqui, type button, alguma coisa aqui que a gente fez errado. Type button ficou aqui embaixo, por isso que estava errado ali, né? Então agora aqui já está certo já. Ctrl S aqui, F5, quando eu clicar ele vai chamar a função muda cor agora, que faz o window open ao invés de fazer outras coisas, tá? Então esse exemplo aqui também é bem básico, bem clássico, né? O alert de novo, no caso aqui com o mouse over, que a gente já viu, né? O form que a gente chamou de falar, o onload de novo, esse aqui também. Janela de prompt, vamos usar essa janela de prompt aqui, copiar, seria o mesmo conceito aqui, vamos deletar isso aqui, né? Seria o mesmo conceito do confirm, só que agora você vai inserir aqui, no caso, contexto, por exemplo. Veja aqui ó, que tem um do while, a gente não falou, mas o do while aqui. Você vai continuar exibindo até o cara digitar alguma coisa. Se ele não digitar nada ou se digitar um nome vazio, ele vai sempre perguntar qual é o seu nome e vai aparecer uma caixa para você dizer o nome. Assim que você disser, ele vai passar para o alert e vai dizer seu nome. Então seria aqui mais ou menos assim. Qual o seu nome? Se você disser não, ó, vai ser sempre, ele vai mostrar. Cancelar ele também vai mostrar, até que se você colocar espaço em branco, ele vai dizer que meu nome é espaço em branco porque já é uma string, tá? Então, F5 de novo, ó. Se eu colocar Marcos aqui Oliveira, tá? Ok, seu nome é Marcos Oliveira, ele pegou isso aqui. Então, assim que funciona, o prompt era mais utilizado antigamente, mas ainda tem pessoas que utilizam, mas eu fiz questão de mostrar para vocês. Manipulando string. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer para você o seguinte. Existe uma tag chamada noScript. NoScript, tá? Você abre essa tag e fecha essa tag. Mesma coisa, igual a qualquer tag, só que o nome dela é noScript. Essa tag serve para se o cara desabilitou o JavaScript no navegador dele, você quer que ele não veja a sua página. Então, se você tiver essa tag, você vai fazer com que o cara não acesse o seu site. Então, vamos supor que o cara vem aqui, abora dois pontos config, você vem aqui javascript.enable. Aqui está como true, ou seja, está habilitado o JavaScript. Você pode vir aqui ó, e mudar para falso. Quando eu der um F5 aqui, ó, quando eu imprimir a página não vai funcionar, nada disso vai funcionar e eu consigo, até quando você cria um evento, de clicar com o botão direito, como a gente havia visto, tá? Aqui não vai funcionar nada. Então você quer que o cara não veja o seu conteúdo quando isso acontecer. Então quando o JavaScript estiver desabilitado, essa tag vai passar a funcionar. Então quando ela passar a funcionar, você vai colocar aqui um H1 só para avisar ele. Habilite o JavaScript do seu navegador, /H1. Então está desabilitado, F5 já vai aparecer aqui, tá vendo? Se eu colocar como true, mudar aqui e voltar para true, F5 não aparece. Opa, voltar aqui, né? Acabei clicando ali, ó. Quando eu voltar aqui, ó, clique para ver a mudança, não aparece. E aí a gente não quer que nada na nossa página apareça. Vai criar um style aqui dentro, não mostrar o H1, não mostrar o input, não mostrar, H1, não mostrar o input, não mostrar também o HR e nem o BR. Lógico que você teria que ter aqui, não precisava nem nada disso, né? Vamos colocar tudo aqui dentro de uma div. Div class igual a container, por exemplo. Então tudo isso aqui está dentro de div, tá? Então se eu colocar aqui para a classe container, classe container, ele não vai mostrar mais nada. F5 aqui, né? Quando a gente desabilitar, F5, olha lá, habilite seu navegador e o resto não aparece, apesar de que vai aparecer que você poderia redirecionar aqui
com a meta tag HTML, tá? Colocava a meta tag aqui, eu quero ser redirecionado a outro arquivo, tá bom? Então é assim mais ou menos que funciona aí a tag NoScript, serve para isso. Vamos deixar ela aí porque ela não atrapalha em nada, tá? Se a gente voltar a habilitar o JavaScript, F5, já volta a mostrar aqui o nosso conteúdo e não aparece mais o habilite seu navegador, tá? Então, sobre strings, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai vir aqui, clicar em busca, como a gente já tinha feito, e JavaScript, escrever somente JavaScript. Aí vai ter aqui, ó, 10 códigos úteis JavaScript 2. São outras funções aqui, essa aqui é mais atualizada, já é de 2016, mas não tão ainda. Esse curso vai servir para atualizar algumas coisas aqui também. Aqui tem uma função para a gente exibir o horário, por exemplo. Aqui tem várias, tá vendo? Vai criar uma função que vai pegar da classe date, a gente vai falar sobre classes mais para frente. Mas você já pode usar esse código aqui para testar. Você pode vir aqui copiar todo o script, vamos copiar ele aqui, vamos colocar ele aqui no nosso cabeçalho, Shift Ctrl V, vamos só indentar ele aqui para ficar mais fácil da gente ver as coisas acontecendo, tá bom? E aqui a gente vai colar a tag, essa tag div aqui, vamos colocar ela no lugar dessa div que bagunçada que a gente fez só para testar algumas coisas, né? Entrar no modo de inserção, Shift Ctrl V e indentar aqui os nossos amiguinhos, né? Colocar eles nos devidos lugares, tá? Então, veja só, isso aqui é para documento, vai escrever o conteúdo do time, tá? Então, vamos voltar lá, quando a gente der o F5 agora, já vai aparecer lá a hora para a gente. Você pode até criar um arquivo .js, colocar isso aqui, essa função dentro do arquivo .js, e aí sempre que você quiser é só chamar ela aqui com o start time, tá? Chamar a função start time, tá? Então você pode criar sua própria biblioteca JavaScript, que a gente já vai ver uma biblioteca bem legal, chamada jQuery, e a gente vai falar sobre outras também. Dicas bem simples, nesse tópico foi bem simples, só para a gente mostrar essas dicas que já estão prontas se você for ver bem, e também sobre o NoScript, que é bem interessante você manter sempre a tag NoScript aí no seu documento HTML, para evitar que as pessoas acessem desabilitando o navegador, tá bom? Vamos ao próximo capítulo então. Primeiros passos com jQuery. Como eu havia dito para vocês que vocês podem ter uma biblioteca, um arquivo .js, que você pode criar várias funções e deixar lá guardado para você só chamar elas ali em algum evento que você quiser. Existem várias bibliotecas já prontas aí, só que o jQuery ainda é a mais utilizada, ou seja, vários sites possuem ele. Ele está um pouco desatualizado, assim, está tendo poucas atualizações, e algumas pessoas estão abandonando o jQuery. O substituto mais fiel e com melhorias ao jQuery seria, no caso, Vue.js. Existe também o React.js, que muita gente utiliza, que é criado pelo Facebook, mas aquele que é da comunidade mesmo assim, mais aceito pela galera, principalmente do Linux, é o Vue.js ao invés do React, tá? Mas é sempre bom você aprender também a coisa que ainda não saiu de moda, mas ele é fácil de utilizar, o jQuery é bem simples também. Ele ajuda você a não ficar escrevendo muita coisa em JavaScript. Somente com 2 ou 3 coisinhas ali você já consegue o que você queria. Aqui a gente está no site do jQuery, que é o jQuery.com. Aqui você vai ter diversas informações sobre jQuery, várias coisas desse tipo. E aqui você vai ter a opção de download. Você pode baixar o arquivo e apontar do mesmo jeito que você aponta o .js, o seu .js com o script, você vai apontar por arquivo que você vai baixar aqui. Você pode baixar aqui, ó, confirmation, copiar aqui, por exemplo, copiar. Vamos abrir aqui um terminal, abrir assim. E vamos dar um wget Shift Ctrl V. Baixamos aqui, eu já tenho agora o jQuery aqui. Para ficar mais fácil da gente chamar ele, a gente pode renomear para jQuery somente. jQuery, apagar aqui o min, esses negócios aqui. Esse min quer dizer que está tudo numa linha só, ao invés de separado, tudo numa linha só para ficar mais fácil, mais rápido de ler, tá? Seria assim mais ou menos, cat jQuery. Olha lá, tá vendo? Tá tudo, parece que tá bagunçado, mas a gente já viu que o JavaScript a gente escreve ele separadinho, função, nome indentado certinho. Quando tem min no nome, é porque ele está vindo assim, economizando todos os espaços possíveis, que isso, de alguma forma, influencia no tamanho do arquivo. Deu LHS, jQuery, só tem 84K. Geralmente, quando ele está todo indentadinho certinho, ele vai para 200 e poucos K, porque os espaços também têm conta, né? Como você vai baixar esse arquivo, quando você entra no site, o navegador faz download desse arquivo,
Então o min é mais interessante, que aí o navegador baixa menos. Mas você pode usar ele sem precisar baixar. Você pode criar uma tag script e mandar e chamar ela da internet, online. Se você tem uma página, a página já vai estar na internet, então não tem sentido às vezes você baixar. Apesar de que você ter baixado no seu site, está dentro do seu ambiente do seu site, fica mais rápido do que até chamar externo. E aqui ele oferece alguns CDN. Tem o Google, o Microsoft, o próprio CDN JS, o JS Deliver. Se você vier no Google, por exemplo, aqui, ó, ele já vai te oferecer aqui um snippet. Você pode simplesmente pegar esse snippet aqui, copiar e vir aqui no seu código, né? A gente tem um aqui que eu vim arquivo HTML e chamar ele aqui junto. Ó, aqui, ó, Shift Ctrl V. Vou chamar aqui. A gente copiou sem a tag inicial, né? Não tem que abrir aqui ela, senão não vai dar erro, tá? Então aqui a gente já chama o nosso JavaScript. Mas como a gente baixou, a gente não precisa mostrar o caminho online. Vamos mostrar ele aqui mesmo, que está nesse próprio caminho aqui, só que a gente tirou também o min.js. Então tá jQuery.js, que é o mesmo que tem aqui no nosso jQuery.js. É a mesma coisa da gente mandar aquele caminho inteiro lá do Google ou de qualquer outro CDN que tinha lá. Então dessa forma aqui, ele já está, o nosso arquivo aqui, ó, já está carregando o nosso jQuery. Vou colocar aqui uma tag P para a gente já fazer alguns testes com jQuery. Conteúdo. Então eu agora tenho essa página aqui que ela já tem carregando. E outro link que eu recomendo a vocês é o W3 School. Aqui tem um tutorial /jQuery bem interessante. Para você manipular um jQuery, você vai ter que passar sempre esse dólar aqui, que é um alias para chamar coisas do JavaScript que já estão naquele arquivo jQuery.js, tá? Aí você vai passar o documento, ele é um pouco, às vezes, nem é igual mais ou menos a função do JavaScript, né? Vai manipular páginas do documento. Vai passar o documento e aqui tem uma função do jQuery, que é ready, que vai chamar outra função que vai chamar o P. Quando você clicar no P, ele vai esconder a letra P. Então, se você pegar, por exemplo, esse exemplo aqui, a gente não vai aprofundar muito no jQuery, porque, como eu te disse, não está tão atualizado. A gente vai ter alguns tutoriais aí de Vue.js. Então, vamos supor que você vai criar uma tag script aqui agora, ok? E dentro dela você vai colar aquele código lá que você pegou. Vê que ela está dentro da tag script, tá? Então, quando eu clicar agora na minha tag P, aqui, ó, aqui você passa a tag P, e quando você clica no P, ele muda. Se fosse classe, você pode colocar ponto nome da classe. Se fosse um ID, tralha o nome do ID. F5 aqui, essa função hide do jQuery, ela esconde, então ela vai esconder esse P, this P. Então F5 aqui, quando eu clicar, ó, não funcionou o jQuery aqui. Ah, tá, a gente colocou dentro do NoScript. A gente colocou isso aqui, ó, dentro do NoScript, por isso que não funcionou. Tá, vamos colocar ele no local correto aqui, né? Ah, tem que ter umas falhazinhas básicas. Tá. Então vamos lá agora. F5, quando a gente clicar, ó, some. Existem várias coisas que você pode fazer. É bom você sempre consultar esse documento aqui, que é bem interessante, que tem um passo a passo, tá? Nesse caso aqui é uns testezinho, né? Você clica aqui em syntax. O próximo syntax tem várias syntax, diz hide. Se esse aqui, por exemplo, fosse uma classe, vamos chamar esse aqui um HD, isso aqui de uma classe esse, tá? Aqui, ao invés de a gente chamar o P, lógico que o P funcionaria, tá? Mas vamos supor que tivesse outro P aqui. Vamos colocar, vamos colocar outro P aqui sem a classe esse, né? Então, e aqui a gente vai colocar outro conteúdo qualquer. Outro aqui e outro. Tá. Vamos dar um F5 aqui no nosso arquivo. Veja que agora eu tenho 2P. Se eu clicar em outro, ó, ele some. E em P também some porque a gente passou a tag P. Se a gente passasse somente a classe .esse, igual em CSS, a gente clicar em outro não some, mas o de cá já vai sumir e o outro sobe. Tá vendo? Porque como se o P de cima desaparecesse. Então não vai ficar o espaço em branco. Então você consegue fazer várias coisas. Outra função aqui, que em vez de ser hide, você pode dar um fade out. Ele vai sumir esse vai sumir devagarzinho. Tá vendo? Mais bonitinho. Se você colocasse um fade
e colocasse o número aqui em milissegundos, no caso 1000, seria no caso 1 segundo, então vamos colocar aqui, ó, 2 segundos. Ele só vai sumir após 2 segundos. Clicar aqui, ó, 1, 2, tá vendo? Bem mais lento. Se você quiser sumindo ainda mais lento ainda, F5, clicar aqui, ó, bem devagar, ó, mais devagar ainda, tá? Existe também um fade in. Depois que ele sumir, eu quero que você ainda venha com esse diz aqui. Vamos colocar aqui um outro P, para só mostrar para vocês como é que funciona o jQuery, que não tem segredo. Também não vale a pena você decorar, aprender bastante, porque, como eu disse, é uma tecnologia que está sendo escondida, né? Class igual, vamos chamar essa classe aqui de mais. E aqui vou colocar mais outro conteúdo, tá? Então veja aqui, F5, agora temos 3 P's, né? Sendo que esse aqui tem a tag mais, não vai funcionar só o de cima, que vai sumir bem devagarzinho, mas vamos tirar esse, tá devagarzinho demais, a gente quer ganhar tempo aqui, tá? Colocar 1000 milissegundos, que equivale a 1 segundo, tá? Então temos 3 aí, vou ficar mais bonitinho, vou colocar um maiúsculo aqui. Quando desaparecer esse aqui eu não quero que ele apareça, então a gente vai colocar o atributo style aqui, igual a quem? A display, 2 pontos, nome, um CSS para ele. Quando eu der F5, ó, display tá errado aqui, 2P, né? É só um play, displayou. F5, o de cá não vai aparecer. Mas quando eu clicar em ponto esse, o ponto esse vai desaparecer, só que eu quero que o elemento, primeiro dólar, entre parênteses, qual é o elemento? O ponto mais apareça com fade in. Ele vai entrar agora um segundo depois, tá? Então, agora a técnica é o seguinte, quando eu clicar, esse vai desaparecer e o mais outro conteúdo vai aparecer. Cliquei aqui, ó, ele sumiu, o outro pegou e apareceu. Então é assim que funciona. Qualquer dúvida aí é só perguntar nos comentários. Manipulando arquivos JSON. Para a gente manipular arquivos JSON, primeiramente a gente tem que saber o que é um JSON. JSON, as iniciais JSON, significa JS JavaScript, o O de Object e o N de Notation. Nada mais é do que uma estrutura para você pegar dados. É como se fosse um arquivo, um banco de dados, tivesse ali, e você ia fazer pega de vários dados, tivesse lá. A gente já havia falado, vamos abrir aqui o terminal, vim arquivo, tá? Que é que a gente estava trabalhando esse arquivo aqui, que é esse arquivo justamente aqui que está livre, tá? A gente havia falado, eu já vou criar um script aqui, só para a gente trabalhar aqui dentro mesmo. A gente havia falado sobre o arquivo, sobre o conceito de variáveis, vamos chamar essa variável de obj igual. Se a gente passar um conteúdo aqui, window.location, href.href, a gente vai pegar o endereço URL e vai tratar ele como string e vai armazenar nessa variável obj. Ou se a gente até mesmo passar aqui um conteúdo já em string mesmo, meu nome, aí iria aparecer o meu nome, tá? Se a gente começasse essa variável com colchetes, isso seria um array e não mais uma variável qualquer. No array você tem várias variáveis dentro dela, tá? Se a gente usar chaves, a gente vai criar o conceito de objetos, como a gente já viu. A gente pode vir aqui, por exemplo, e colocar nome, 2 pontos, aí a gente vai colocar aqui, colocar Marcos maiúscula, Marcos, aí a gente vai separar por vírgula, e aqui dentro a gente vai colocar sobrenome, 2 pontos, e aqui a gente vai colocar Oliveira, tá bom? E aqui vamos imprimir essa saída com alert só para ver o que acontece. Como a gente já viu, se a gente passar o objeto aqui, diferentemente do array, ele vai mostrar que é um objeto e não vai mostrar o conteúdo da variável separado por vírgula, tá? Se a gente quiser o nome, a gente já sabe que a gente tem que, com um ponto, indicar somente o nome, dá um F5, vai aparecer o nome, e se a gente quisesse, passava o sobrenome ao invés de nome aqui. No conceito JSON, é a mesma coisa que isso aí, com algumas diferenças básicas. Por exemplo, primeiramente você vai ter que separar isso aqui, tratar como uma string, e como você está usando aspas duplas aqui dentro, você vai ter que colocar todo esse conteúdo dentro de aspas simples, tá? Esse é o primeiro passo. Se a gente fizer isso aqui agora, vai dar como indefinido, já não vai funcionar porque a gente já transformou isso aqui como um arquivo JSON. E para esse alert aparecer, a gente vai ter que usar uma variável chamada, vamos mudar aqui, vamos chamar de dados, tá? E esse dados
vai chamar um arquivo JSON, que vai estar armazenado na variável por enquanto. E aqui a gente vai chamar um método chamado parser do JSON, e dentro dele a gente vai chamar o nosso obj, que a gente tem que alterar e chamar dos dados que estão armazenados pegando do JSON. Além disso, no JSON é interessante você também colocar as chaves, que estão os elementos, dentro de também aspas duplas, senão vai ter erro diferentemente de objetos. Então seriam 3 diferenças de objeto. Primeiro você vai colocar ele dentro de aspas simples e também as chaves, né, que vai chamar também de aspas duplas. E você vai passar isso aqui, esse conteúdo, para o parser JSON, que vai armazenar em uma variável dados, e aí você vai poder chamar dados.nome, vai pegar lá de cima. Vamos ver agora aqui, F5, olha lá, já apareceu o Marcos. Se eu quiser aqui mudar para, ao invés de nome, para sobrenome, Ctrl S, voltar aqui F5, já aparece lá Oliveira, tá? Então é assim que funciona o JSON. Só que não é interessante você ficar usando o JSON aqui como conteúdo similar de objeto, tá? Vai estar lá na sua página HTML. Geralmente o arquivo JSON a gente usa num arquivo separado. Vamos criar um arquivo separado aqui, feed. Sempre essa extensão, feed.json. E aqui eu vou pegar esse conteúdo aqui sem as aspas simples, tá? Deletar isso aqui e vou colar aqui. P. Lógico que as aspas simples vieram junto aqui, não era para vir. Aqui vou até deletar para não ter problema. Por enquanto vai ficar vazio. Essa vai para uma linha, para ficar mais organizadinho para você ver a diferença de dias. Ele já vai colocando automaticamente e essas chaves ele vai colocar lá para o início. Então, isso aqui é um arquivo JSON. Só que para a gente ler esse arquivo aqui, você não vai conseguir, por exemplo, passando aqui o nome do arquivo, você não vai conseguir, se você colocar file.json, porque está no mesmo diretório que você não vai conseguir aqui exibir mais nada, tá? Por quê? O conceito de arquivo, ele leva a alguns problemas aí de segurança, coisas desse tipo, e também essa não é a sintaxe correta, tá? Eu criei, vou até abrir aqui, nova aba, tá? Vou dar um cat aqui no arquivo.json. Eu criei esse conteúdo aqui que a gente vai utilizar, porque você vai ter que utilizar isso aqui para você ler um arquivo JSON. Que ele vai criar uma variável XML, HTTP, por exemplo, o nome que você cria. Você vai instanciar uma classe do JavaScript, aí você vai passar o arquivo JSON, depois você vai criar aqui uma funçãozinha, tá? E armazenar nesse conteúdo aqui, ou seja, muita coisa aqui para você ver depois, mas eu vou deixar disponível para você. Você vai pegar esse conteúdo aqui e vai colar, ao invés daqui, vamos até deletar isso, tá tudo, a gente não vai precisar, e vai colar ele aqui. Vamos aqui identar todo mundo. Então, esse aqui é o conceito de você armazenar, você vai criar um new, a gente vai ver objetos, mas por enquanto vá utilizando esse código aqui e você alterar somente o conteúdo onde tem um JSON aqui. Então nesse caso aqui não será mais habilidades, será o feed.json que está aqui. Se tivesse uma pasta a gente tinha que colocar o caminho completo. E aqui seria no caso se eu tivesse uma tag com ID habilidades. Vamos chamar essa conteúdo. E aqui a gente vai criar aqui div id igual a conteúdo, ok? E aqui a gente fecha a nossa div, /div. Então esse conteúdo aqui do feed.json, a gente vai pegar todo esse conteúdo aqui e vai jogar ele dentro de um array, tá? Vamos pegar aqui, ó, jogar dentro de um array. Vamos dar um ggvg, identar todo mundo. E aqui a gente vai criar, aqui ao invés de sobrenome, a gente vai dizer que o primeiro carinha tem um ID de nome de conteúdo 0, tá? Vários carinhas aqui dentro. E aí, inclusive, a gente tem que separar eles de cada um. Se a gente colocasse outro aqui, ó, vírgula, né? E a gente chamar outro, vamos colocar outro ID aqui, 2.2, vírgula, e aqui vamos colocar outro nome aqui, José. Então a gente tem 3 conteúdos aqui, a gente quer mostrar na nossa F5 aqui, ó, nada aparece, a gente quer mostrar aqui na nossa div conteúdo. Só que se a gente der F5 aqui, ó, não funciona, porque se a gente inspecionar elemento, ele vai mostrar aqui para a gente o seguinte, ó, requisição cross origin bloqueada, a política de mesma origem, ou seja, isso aqui não funciona se não for HTTP. Aqui a gente está em file, 2 pontos, é um protocolo de arquivo.
isso não vai funcionar. Se isso aqui estivesse num site, funcionaria. Se esse arquivo HTML estivesse num site, que a gente vai testar online no outro vídeo, no outro capítulo também, funcionaria. Para a gente contornar esta situação, eu já havia deixado esse conteúdo aqui para vocês, ó, tá? Você vai copiar esse conteúdo aqui, mas depois você tem que tornar ele true de novo, tá? Opa, vamos pegar aqui, segurando o Shift, a gente consegue copiar todo o conteúdo. Você vai vir lá no seu Firefox, igual a gente fez lá, vai colar, e esse conteúdo aqui a gente vai colocar como false, tá? Quando a gente der F5 agora, ó, já veio com indefinido, porque a gente colocou name aqui, tá? Se a gente colocar o nome certo, nome, como tem aqui no JSON, nome, ele já vai mostrar pra gente os conteúdos lá, o Marcos, Augusto e José. Cada um deles, tá vendo? Ele pegou, ele fez uma coleta de dados lá. Depois que você fizer os testes, você ainda pode estilizar aqui, se você quiser, o seu code com style, né? Style, é uma tag style aqui, você vai colocar aqui code. A code você vai estilizar ela de que forma? Vai colocar um border de 1 pixel solid silver. Vai dar também um padding para ela de 10 pixels e também uma margem aí, também 10 pixels para separar um do outro. E lá agora vai já ficar mais bonitinho aqui os nossos amiguinhos, olha lá, ó. Já ficou diferente. Se você quiser, você ainda pode criar um hover para o seu code. Code hover. A gente quer que o background, assim que a gente passe, background, fique de cor 1, né? E a cor passe a ser branca, F em vez de branco, tá? F5 aqui agora, ó. Olha lá, tá vendo? Isso aqui não é muito recomendado você fazer, tá? Isso aqui, se você deixar isso aqui como false, vários sites podem te sacanear, tá? Então, sempre deixe esse security field RI strict sempre como true, tá? Sempre como habilitado. A gente só desmarque para você fazer o seu teste aqui. Se você desmarcar, ó lá, já não funciona mais e volta a aparecer esse erro aqui no console, tá? Então esse conteúdo de JSON foi somente para mostrar isso. Vamos ao próximo capítulo. Esse capítulo a gente vai mostrar algumas dicas aí para vocês que querem avançar ainda mais em JavaScript. Como eu disse, esse curso era bem para iniciante, somente com as dicas básicas para quando a gente vê algum conceito, quando a gente estiver construindo o nosso blog lá em Bootstrap, estiver levantando, colocando ele, adaptando para J, e também quando a gente for fazer o upload para o GitHub, GitLab e Netlify, você precisa de alguns conhecimentos básicos aí de HTML e CSS, que eu acho que são mais bases ainda, precisa de ter mais bases do que JavaScript, e também ali de alguns comandos no terminal, que é bom você aprender Shell Script. Essa combinação aí já tá bom. Mas se você gostou do JavaScript, quando ele funciona, existem alguns caminhos para você aumentar ainda mais o seu conhecimento, a sua produtividade. Que são o quê? Primeiramente, é bom você aprender Node.js. Aqui no blog também tem como você instalar e os primeiros passos aqui do Node.js. Eu iria reproduzir aqui no vídeo, mas aqui o conceito está muito bem explicado e tem muita gente que precisa às vezes copiar comandos para agilizar, coisas desse tipo. Então eu indico você vir aqui. O método aqui não é tão recente, mas funciona muito bem por sinal. Então você vai criar aqui uma página com Node.js e com um framework chamado Express.js. Não tem nada de muito segredo, você vai criar comandos aí no terminal e vai conseguir gerar a sua primeira página só lendo esse conceito. Qualquer dúvida vocês devem chegar aí nos comentários. Nós ainda teremos mais alguns vídeos ou módulos adicionais de JavaScript. Outra dica muito importante, mais do que importante do que você consultar tutoriais, é você conhecer os cursos JavaScript Ninja, que está disponível lá na Udemy. Para novos alunos tem lá, ó, R$100 somente, o que era R$ 399,99. Um quarto do valor. Eu vou deixar esses links todos aí disponíveis para vocês. É bom vocês adquirirem esse curso. É um conteúdo assim, eu não vou indicar uma coisa que seja ruim. Existem vários caras, mas eu conheço os caras que trabalham com desenvolvimento web, já conheço a maioria dos nomes e eu posso lhe garantir que esse aqui é o mais foda de todos, tá? E não perca o próximo módulo, que será ainda mais interessante. A gente vai ver conceitos bem legais. Valeu? Um abraço e até a próxima.